Pessoal, a gente vai falar nesse vídeo a respeito da responsabilidade civil do Estado, certo? Resolução da primeira bateria de questões aí, primeiras 15 questões da semana 5 e do dia 2. Então, ok. A primeira questão eu considero que é uma questão difícil, certo? Por que difícil? Porque tem um termozinho aqui que vai te trazer um probleminha, mas depois você vai ver que você entendendo isso fica mais fácil de resolver essa questão. Primeiro, então vamos lá. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, é uma empresa pública federal, prestadora de serviço público. Então a condição para a responsabilização civil do Estado é que preste serviço público, perfeito? Então a responsabilidade objetiva, a condição que preste serviço público. Pertinentes ao gerenciamento dos estoques oficiais de alimentos e a política de garantia de preços mínimos, PGPM, entre outros. Sabe que de acordo com o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, vai falar que a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Está dizendo não tem benefício para uma empresa pública que explore atividade econômica. Perfeito? Por enquanto nada demais. Agora vem a questão. Em relação às empresas públicas, é correto afirmar que respondem o que? Objetivamente. Então vão responder de forma objetiva pelo dano que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro quando prestador de serviços públicos. Perfeito? Perfeito. Até aqui está correto. Sendo que na ação de indenização deverá necessariamente, aqui é o cuidado que você tem que ter, haver a integração da relação processual por parte do agente causador do dano. O que ele está dizendo aqui? Existe alguém lá, por exemplo, da PRF, tem lá um agente chamado João, certo? PRF tem um agente chamado João, ele causa dano, prejuízo a quem? A Pedro, certo? João estava no exercício das suas atividades, ou seja, na qualidade de servidor público, causa dano a Pedro, perfeito? Pedro entra com uma ação reparadora lá, uma ação civil contra o Estado. Então ele vai entrar contra a PRF mais contra o agente João. Resposta o que? Não, porque quem vai responder por esse dano vai ser quem? A PRF. A PRF vai entrar com uma ação regressiva contra João no caso de dolo ou culpa. Perfeito? Então deverá necessariamente haver integração, não vai integrar a relação processual aí o agente causador do dano. Então é isso que estava trazendo a questão. Então você entendendo o que a questão estava querendo dizer nessa última parte, ia ficar mais tranquilo para você responder. Por isso que eu classifiquei como difícil. Se você não entende que a integração da relação processual por parte do agente causador do dano significa que o Pedro, nesse caso, vai entrar contra a PRF e o João na ação. Então, se você entendesse isso, ia ficar fácil. Então, a integração, não há necessidade dessa integração na relação processual, basta ter somente a PRF. Então, aqui o STF diz que não é possível a ação de reparação diretamente contra o servidor, porque a ação ela é diretamente contra o Estado. Então, por isso que ele não vai precisar estar constando na ação objetiva aí para a reparação do dano. Questão 2. Um procurador federal emitiu um parecer
novamente, a gente já falou na teoria sobre isso. Consulta formulada por servidor público para subsidiar uma decisão da autoridade competente. Nessa situação, se a decisão da autoridade que seguiu as diretrizes apontadas no parecer não for considerada como correta pelo TCU, em consequência disso houver dano ao patrimônio, então haverá responsabilidade civil do parecerista. O que está dizendo? Teve um parecer, foi submetido à consultoria jurídica do órgão, aí teve um parecer que opinou a respeito de uma situação. O gestor, ele seguiu as diretrizes apontadas no parecer e fundamentou a sua decisão em cima desse parecer, só que o parecer trouxe problema, por causa disso teve prejuízo ao erário. Aí a pergunta do CESP, nesse caso haverá uma responsabilidade civil do parecerista? Veja, caiu para a AGU, então um cargo para você ganhar um valor muito bom aí na administração pública, é um cargo muito bem conceituado. Resposta, não haverá responsabilidade civil do parecerista. Quem diz isso? STF, a regra, tá? Então é lícito concluir que é abusiva, então ele está dizendo é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade. Então ele está dizendo assim, ainda que exista uma alargada relação da causalidade entre o parecer e o ato administrativo, do qual tenha resultado dano ao erário, então vai ser abusiva a responsabilização. Aí ele traz um ponto, traz uma ressalva. Qual é a ressalva? Nos casos em que o parecer demonstre culpa ou erro grosseiro do parecerista, aí sim vai ter uma responsabilização, perfeito? Então essa é a ressalva, essa é a exceção. Mas a regra é o quê? Que não cabe responsabilização do advogado público pelo conteúdo do seu parecer de natureza meramente opinativa. Outra informação importante, quer dizer o quê? Se for um parecer vinculativo, vai gerar também o que? Aí sim vai gerar a responsabilização do parecerista, perfeito? Então, nesse caso, não há que se falar na responsabilização, então não haverá responsabilidade civil do pessoal do parecerista. Questão 3, outra questão que eu considerei difícil, perfeito? Ele vai falar sobre o risco aqui, distinção entre o risco administrativo e o risco integral, certo? Então, e no final ele vai perguntar a respeito da teoria do risco integral, certo? Eu pulei o texto porque ele não vai servir de base para responder o que ele está trazendo aqui no item. Na teoria do risco integral, a responsabilidade estatal se diferencia a partir da inclusão indistinta dos atos jurisdicionais, legislativos e executivos. Então ele está falando que se diferencia de quem? Da teoria do risco administrativo. Então se ele se diferencia, ele está dizendo que no risco administrativo não há inclusão dos atos jurisdicionais e dos atos legislativos, somente dos atos do executivo na teoria do risco administrativo, que é a qual que nós, Estado brasileiro, adotamos. Ele está dizendo que agora na teoria do risco integral há sim uma inclusão indistinta de atos jurisdicionais e de atos legislativos. Resposta: não. Teoria do risco integral somente vai ter também o que? Relacionados com atos administrativos. Então, atos, vamos colocar aqui, teoria do risco integral. É igual inclui somente atos administrativos. Significa que se o Poder Judiciário, na sua função atípica, ou o Poder Legislativo, na sua função atípica, praticar atos administrativos, aí sim vai estar presente, estaria presente nesta teoria aí, certo? Então isso aqui
nossa querida regra, que nesse caso é igual à teoria do risco administrativo, certo? Ou seja, tanto a teoria do risco integral quanto a teoria do risco administrativo leva em conta apenas os atos administrativos, ou seja, os atos que são praticados de forma típica pelo executivo. Olha só, tanto no integral como no administrativo, os atos jurisdicionais, legislativo e executivo são distintos, só podendo em regra ocorrer a responsabilidade civil do Estado quando ele pratica atos administrativos, certo? Praticados por qualquer órgão ou poder, inclusive no caso do legislativo e do judiciário, perfeito? Então, quando o Estado pratica atos legislativos ou atos jurisdicionais, a regra é o que? Irresponsabilidade do Estado. Regra, beleza? Continuando. Em regra, não há responsabilização estatal por atos legislativos, por leis que são dotadas de regra de generalidade para todos e abstração, e não se aplica a um caso concreto, ok? Qual é a exceção no caso do legislativo? Quando que leis forem declaradas inconstitucionais e leis que tenham efeitos concretos, certo? Causou dano aí, essa é a exceção. Mas a regra é que os atos legislativos não geram responsabilização estatal. Da mesma forma, atos que não geram responsabilização estatal são os atos jurisdicionais praticados pelo Poder Judiciário na sua função típica. Então a regra é não haver responsabilidade estatal por eventual erro judicial. Exceção na esfera penal. Então o cidadão ficou 10 anos preso, depois foi constatado que ele era inocente. Então o Estado vai reparar o dano, vai indenizá-lo. Perfeito? Então a regra então é que não ocorra a responsabilização. Então ele disse aqui que no teoria do risco integral a responsabilidade estatal se diferencia a partir da inclusão indistinta. Não é indistinta. Então são casos muito específicos, como nós vimos aí. Então está errado o nosso item. Questão 4. Questão 4, toma cuidado. Então vamos ver aqui. Em face da atuação de determinado agente público agindo nesta qualidade, então ele está agindo como agente público, certo? Porque se ele não tiver nessa qualidade, ele não está representando o Estado, então não há o que se falar na responsabilidade objetiva do Estado. Foram verificados prejuízos patrimoniais e lesões corporais em particulares. Em face dessa situação, julgue o item seguinte, certo? O que você tem que tomar cuidado? Ele está falando assim que teve uma condenação do agente no processo penal. Então esse agente que praticou um ato na qualidade de agente, que trouxe um prejuízo a um particular, foi condenado num processo penal, certo? Agora, se ele foi condenado no processo penal, está dizendo aqui que legitima a administração a demandar regressivamente contra esse agente para ressarcir o prejuízo sofrido. Então veja que é uma questão que ela exige um pouco mais de você, porque tem a responsabilidade objetiva do Estado, e aqui tem uma inferência. Constatou que ocorreu prejuízo patrimonial, então o Estado ressarciu ao que? Ao terceiro. O Estado ressarciu ao terceiro porque teve prejuízo. Aqui, ressarcir o prejuízo sofrido por quem? Pelo Estado. Agora ele está dizendo aqui, eu vou ter uma ação regressa de reparação de danos,
por parte do Estado perante o seu agente, ele está dizendo, olha, se tiver uma condenação do agente no processo penal, vai legitimar, sim, a reparar o dano. Perfeito? Perfeito. Certo? Não há uma dependência, mas pode legitimar? Pode. Por quê? Processo penal, ele traz provas mais robustas, mais concretas, ele é um processo mais rígido, então sim, ele vai legitimar sim aí a administração demandar regressivamente aí contra o agente a ressarcir o prejuízo sofrido. Perfeito? Questão correta então. Questão 5. Delegada Fernanda da Polícia Federal comandava uma equipe que está em perseguição automobilística de uma quadrilha de traficantes internacional de crianças. Ambos os veículos, tanto da PF quanto os delinquentes, trafegavam numa velocidade relativa elevada, certo? Em uma zona urbana. Durante essa perseguição, a Lúcia, que era agente da Polícia Federal, ela conduzia uma viatura policial e, apesar de toda a cautela com que ela dirigia, ela não conseguiu evitar o quê? Uma colisão com o automóvel de quem? Da Chiquinha Francisca, cidadã que trafegava em uma das vias das quais, então, pelas quais passaram os automóveis envolvidos na perseguição. O automóvel de Francisca sofreu o quê? Danos materiais, e a filha menor dela, lesões corporais graves. Ao final do competente procedimento administrativo instaurado para apurar esses fatos, concluiu que Fernanda e Lúcia, ou seja, delegada e agente da Polícia Federal, não agiram com culpa. Se elas não agiram com culpa, não há o que? Ação regressa para reparar o dano que Francisca sofreu e que a administração teve que pagar esse prejuízo. A administração pagou o prejuízo, mas agora regressivamente não vai poder entrar contra Fernanda nem contra Lúcia, porque não agiram com culpa. Se não agiram com culpa, não há nem o que se falar em dolo também, perfeito? Então vamos ver o que a questão pede. Ainda que estejam corretas as conclusões do processo administrativo, então estão corretas, ainda que estejam corretas, Lúcia, quem é a Lúcia aqui? No caso é a agente, que era motorista, poderá civilmente ser responsabilizada pelos danos materiais causados à propriedade da Francisca? Não. Por quê? Porque não houve dolo ou culpa. Certo? Então veja só. Artigo 122 da 8.112 vai falar assim: a responsabilidade civil decorre do que? De ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo. Ó, então, a responsabilidade civil ela vai decorrer de um ato doloso culposo e vai prejudicar aí vai ter prejuízo a terceiros. E aí ele diz aqui: em se tratando de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública de ação regressiva. Mas nesse caso, em concreto aqui nessa questão, não teve dolo nem culpa, então por isso que não vai responder, certo? Então, poderá civilmente responder? Não poderá civilmente ser responsabilizada porque não teve dolo ou culpa. Questão 6. Questão 6 é para você ficar de olho, para você tomar cuidado. O que? Os atos das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Então, não é pode ser o que? Uma concessionária, certo? Prestador que está prestando serviço público, ele está dizendo assim que podem gerar uma responsabilidade do Estado de reparar um dano, certo? De ressarcir, certo? Então, por exemplo, tem uma concessionária B, aí tem um agente A, causa dano a um terceiro.
certo? E quem fez essa concessão aí foi quem? Estado F, vamos supor, certo? Teve essa concessão. Essa concessão a gente viu que é o que? Por conta por conta e risco, a responsabilidade da concessionária, a prestação desses serviços públicos. Aí teve o agente A dessa concessionária, causou dano a terceiro, entrou com uma ação civil para ser reparado esse dano, perfeito? Aí o que aconteceu? Ele entrou e o juiz colocou um valor maior do que a concessionária podia suportar. Aí quem vai entrar junto? Vai entrar o estado F aí para reparar esse dano, certo? Só que isso aqui é de forma subsidiária. O que significa isso? Significa que o Estado somente vai pagar quando a concessionária não tiver condições. Então o Estado vai entrar como complementar, perfeito? Não é a mesma coisa, isso daqui é diferente de que? De solidário. Certo? Isso aqui é um plus. Por quê? Solidário, o Estado ou a concessionária pagaria. Tanto um quanto o outro, independente de quem pagasse, estava quitada a dívida. Não. Na responsabilidade civil, o Estado pode, então, ser responsabilizado de forma o quê? Somente de forma subsidiária. Então, por isso essa questão é interessante. Porque, ó, o artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º, ele vai falar que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, elas respondem, olha a regra, diretamente pelos atos danosos praticados pelos seus agentes, seja perante seus próprios usuários ou por aqueles que não ostentem essa qualificação, ou seja, por terceiros. No entanto, se a empresa não tiver condições de arcar sozinha com a indenização fixada pelo judiciário, caberá responsabilidade subsidiária, certo? Subsidiária. Então o Estado pagaria nesse caso aí. Questão 7. Essa regra da responsabilidade do objetivo do Estado, essa regra não se aplica à entidade da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada. Essa questão aqui requer atenção. Por quê? Porque a legislação vigente diz que só vai responder, certo? Só vai responder objetivamente aí pelos danos causados pelos seus agentes quem preste o que atividades, não quem preste serviços públicos, não quem preste atividade econômica. Então essa regra não se aplica. Eu risquei ali, mas ele está dizendo que não se aplica. Perfeito, então o item está correto, porque não se aplica. Perfeito? Eu risquei aqui, mas não é para riscar. As empresas jurídicas de direito público, privado, prestadoras de serviços públicos responderão. Então veja, a regra não se aplica ao que? A administração indireta que executa atividade econômica. Executou atividade econômica é diferente de quem executa o que? A prestação de serviços públicos. A prestação de serviço público responde, certo? Então não se aplica. Perfeito, o item. Questão 8. Essa questão 8 ela é muito boa, é a melhor questão aí em termos de resumo, certo? Para você levar aí para vésperas de prova, estar sempre olhando essas questões aí que eu vou começar a sinalizar para vocês. No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do poder público é o que? Objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo. Perfeito? Perfeito, é isso que é adotado.
fundada na ideia da solidariedade social na justa repartição do ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos. Então, olha só, tem que ter o quê? Serviços públicos. Exigindo-se a presença dos seguintes requisitos. Para ter, então, a responsabilidade do poder público, que é adotado no país a teoria do risco administrativo, tem que ter o dano, certo? Tem que ter a conduta administrativa. Então, o agente nessa qualidade, ou seja, quando estiver no exercício da sua função pública, causar, então, conduta, causar dano a um usuário ou terceiro, e ter o que? Um nexo causal. O que significa nexo causal? Que a conduta tem que ter relação direta ou indireta com o dano causado. Perfeito? Perfeito. Admite-se, continuando, o abrandamento ou mesmo a exclusão. Admite o abrandamento ou a mesma exclusão da responsabilidade objetiva? Sim. Quando ocorre abrandamento? Quando tiver o quê? Culpa solidária, certo? Quando tiver culpa solidária. Tanto o agente tiver culpa e o usuário ou o terceiro for culpado também, então vai ocorrer aqui um abrandamento da responsabilidade objetiva do Estado. Ou até mesmo exclusão, quando ocorre o quê? Quando ocorre culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima isenta a responsabilidade objetiva do Estado. Certo? Perfeito, então atenuantes ou excludentes que atuem sobre o nexo da causalidade. Perfeita essa questão? Perfeita. Então, essa questão aqui ela serve de resumo para você. Ela é uma questão linda e parabéns, examinador, nessa você mandou bem. Questão 9. Considere que um veículo oficial conduzido por um servidor público motorista de determinada autoridade pública tenha o quê? Colidido. Então, veículo oficial, servidor público, colidiu contra um veículo particular. Nesse caso, tendo o servidor até atuado de forma culposa, então o servidor de forma culposa e provocado uma conduta comissiva, teve uma ação e teve o nexo de causalidade. Então veja, está presente aí então os critérios, os requisitos para que o Estado responda aí de forma objetiva. Então deverá o Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, responder civil e objetivamente pelo dano causado ao particular. Lembrando que objetivamente, independente de dolo ou culpa, a questão está correta. Questão 10. Fique de olho. Considere que determinado prefeito municipal, então tem um prefeito abusando do seu poder ao exercer as suas funções, então ele é um agente, na qualidade de agente, exercendo suas funções públicas, execute ato que cause o que? Prejuízo patrimonial a terceiros. Nessa situação, caberá ao município restaurar o patrimônio diminuído? Resposta, sim. Vai ter uma ação regressa depois aí para que o prefeito repare esse dano. Questão correta. Questão 11. Para configurar a responsabilidade civil do Estado, é irrelevante que o agente público causador do dano atue no exercício da sua função pública. É irrelevante ou é relevante? É relevante, porque se ele não estiver atuando na sua função pública, não há o que você falar ele como um agente público, e sim como um particular. Perfeito? Então, quando ele só vai estar agindo, só vai estar representando o Estado quando ele estiver o quê? No exercício da sua função pública. Então, a questão está incorreta. Perfeito? Questão 12. Outra questão que merece atenção sua aí. Perfeito? Aplica-se a prescrição quinquenal no caso da ação regressiva ajuizada por uma autarquia estadual contra servidor cuja conduta comissiva tenha resultado no dever do Estado de indenizar as perdas e danos materiais e morais sofridos por terceiro. Ele está dizendo assim: teve uma conduta, esta conduta resultou uma responsabilidade objetiva do Estado. O Estado pagou, aí ressarciu ou indenizou
ao usuário do serviço público ou a um terceiro, perfeito? Agora ele está me dizendo assim que a ação regressiva, ou seja, o direito de cobrar do servidor, ele vai prescrever em 5 anos. Resposta: não. Por quê? Se você deve para o Estado, é imprescritível. Se o Estado deve para você, prescreve em 5 anos. Então, não tem prescrição na ação regressiva para que o servidor público repare o dano aí, ou seja, pague a administração pelo que ele fez com que a administração pagasse, certo? Então a administração pagou lá, vamos supor, 50 mil reais, vai ter correção, pode demorar 20 anos, vai ser cobrado. STF e STJ vai dizer assim, adotando o entendimento de que é imprescritível, não prescreve nunca, a ação civil pública tem por objeto o ressarcimento de danos ao erário. Então ele está dizendo que não prescreve. Perfeito? Questão 13. Para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado, é necessário que o ato praticado seja ilícito. Isso aqui eu tomo cuidado com isso, porque responsabilidade objetiva do Estado, o ato não precisa ser ilícito, tanto os atos lícitos como ilícitos, que tiver uma conduta omissiva ou comissiva, que gerem um dano, tem anexo causal, não há necessidade que o ato seja ilícito, basta ter o ato, perfeito? Então, tanto o lícito quanto o ilícito, ele vai sim estar respondendo objetivamente o Estado aí. Agora, por que eu coloquei atenção então? Eu vou trazer uma informação para vocês agora adicional, mas que eu tenho medo de falar. Por quê? Porque às vezes você acaba errando questão por achar que está faltando alguma coisa na questão. Mas não. A ação regressa, ou seja, a ação que o Estado vai cobrar do agente que causou um prejuízo, esta ação ela vai ser o que? Ação subjetiva. Então vou demonstrar que teve dolo ou culpa, certo? E os doutrinadores falam que este ato praticado pelo agente, para que seja responsabilidade, tem que ser o que? Ilícito. Então a responsabilidade subjetiva, o ato tem que ser ilícito, perfeito? Cuida com isso. Por que eu estou falando cuida com isso? Porque quando o examinador quiser falar sobre isso, ele vai especificar na tua questão, e não você vai trazer uma ilação, uma coisa que não está prevista, uma coisa que não está escrita na tua questão, porque senão você vai errar a tua questão, perfeito? Somente no caso de responsabilidade subjetiva, então na ação regressa, que o ato deverá ser ilícito, certo? Na objetiva, tanto o lícito quanto o ilícito, a administração responde. Questão 14, outra questão para você ficar de olho. Um dos efeitos da absolvição por negativa da autoria, então tem o que? O efeito em processo penal relativo a fato, objeto também de processo administrativo, consiste na extinção do processo administrativo. Então, ele está me dizendo assim, olha, está rolando contra o servidor um processo penal, certo? E está rolando um processo administrativo. No processo penal, que é um processo que tem provas mais robustas, ele é mais rígido, foi trazido que uma absolvição desse servidor por negativa de autoria. Então há que se falar em continuar o processo administrativo, se já ocorreu a absolvição do servidor, que não foi ele que causou aquele ato, então vai ocorrer o que? A extinção do processo administrativo. Perfeita questão. Olha, o artigo 52 da 9784 vai falar aqui o que? O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade ou o objeto da decisão e se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente, ok?
Então nesse caso aí não é nem o caso de poderá, nesse caso em concreto, se ele for absolvido na esfera ou em processo penal, ele sim vai ser absolvido no processo administrativo, ou seja, vai ser extinto o processo administrativo. Então está correta a nossa questão. E a última e derradeira questão para essa bateria é o que? Para que fique configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado, é necessário que o ato praticado pelo agente seja o que? Lícito ou ilícito. Então, não é só no caso, não é necessário que ele seja somente ilícito, tem que ser ou um ou outro, perfeito? Então a questão está incorreta porque fala só que o Estado vai responder somente quando o ato for ilícito. Não, o Estado responde objetivamente tanto para os atos lícitos quanto para os ilícitos. Beleza, meu povo? Então até breve, até a próxima. Mantenha o foco aí.